Estamos aqui para mais uma live, hoje para nós retomarmos esse assunto que muitas vezes me parece que é recorrente com as pessoas, sobre o que é a IOPT, como ela atua. Ela é uma constelação, ela tem relação com a constelação familiar e a constelação sistêmica? Olá, Deise Barros, minha querida aluna que está agora desenvolvendo as suas técnicas na intervisão. Muito boa noite, Deise querida. Eliana Justo, muito obrigada pela presença, sempre muito participante, sempre aqui com a gente, sempre colaborando generosamente. Eu estou muito satisfeita de estar aqui hoje porque estou passando uns dias sem necessariamente trabalhar com os trabalhos de encontro consigo mesmo, porque eu estou me dando um tempo para pensar, refletir e organizar muitas coisas que ficaram para trás. E agora elas estão me chamando de uma forma muito ativa, então eu estou me dando um tempo para resolver tudo isso. E fico muito feliz de estar aqui com vocês, com a Deise, com a Eliana Justo, com a Dalila, com a Sheila. Eu estou com um probleminha aqui técnico. Pronto, resolvi. A ateliê da G também entrou, a Diana também entrou. Muito obrigada pelas manifestações tão carinhosas de vocês, me deixam emocionada, como sempre. São pessoas extremamente generosas comigo, extremamente generosas. E então, vamos começar? Muito obrigada, Dalila. Muito obrigada. Eu prezo muito essas companhias, são sempre muito importantes para mim. E hoje, então, nós vamos falar mais uma vez sobre as diferenças entre a IOPT e as constelações. A IOPT é uma constelação, a constelação sistêmica e a constelação familiar também se misturam com a IOPT. Então, vamos começar do começo. E hoje quero dar uma boa aula a respeito deste assunto. Em primeiro lugar, é muito importante a gente frisar que a IOPT iniciou a partir do acompanhamento e a partir do estudo das constelações familiares. As constelações familiares foram consolidadas a partir de outras técnicas. Não vou entrar aqui, porque senão nós vamos nos estender demais em questões que saem um pouco do escopo da nossa live de hoje. Mas o professor Rupert estava acompanhando as constelações familiares, o professor Rupert estava olhando para as constelações familiares, criando oportunidades para fazer este trabalho com Bert Hellinger, quando iniciou uma indagação na sua mente. A sua mente começou a ficar cheia de dúvidas, porque casualmente naquele momento ele estava estudando e desenvolvendo
um aprofundamento na teoria do apego do Bowlby e também estava olhando para as questões do trauma. O professor Rupert é um acadêmico, doutor, professor na Universidade de Munique, em psicologia, e ele estava desenvolvendo seus estudos nessas áreas ao mesmo tempo em que participava dos seminários de Bert Hellinger, onde eram desenvolvidas as constelações. E neste momento, ele começou a se dar conta que muitas vezes, a partir dos conceitos que ele estava estudando, a partir dos conceitos que ele estava se apropriando, muitos traumas eram deixados para trás. Muitos traumas é, eram, não eram alvo do objeto das constelações. E isso chamou muito a atenção dele. E essa possibilidade dele começar a perceber os traumas e os movimentos da teoria do apego dentro das constelações chamou muito a atenção dele. Chamou muito a atenção dele e começou a fazer com que ele começasse a ter esse olhar atento e observando muito mais esses dois aspectos das constelações. E por que acontece isso? Isso acontece porque a nossa psique, que é o alvo de todo esse trabalho, é essa capacidade que nós temos de olhar para dentro de nós e olhar para fora de nós. A psique é essa permeabilidade que faz com que nós tenhamos essa condição de ver o que está no mundo e introjetar aquilo que nos interessa. E na medida em que nós começamos a estudar e a ter o foco direcionado para um determinado ponto, isso também vai fazer com que nós tenhamos mais atenção para o que acontece no nosso exterior. O que é o resumo de tudo isso que eu estou falando? Isso significa o seguinte, que quanto menos... Oh, boa noite, Janine, querida, vida iluminada, a Fer, oi Fer, Rosi, querida, Olga, Marta, Carlos, boa noite a todos, sejam muito... São nos detalhes, porque eles não me chamam a atenção, nenhum detalhe do que acontece no mundo deu uma paradinha no meu vídeo, então eu vou esperar. Ok, acho que voltamos. Estava travado para todo mundo porque
avisou aqui que eu estava com uma baixa conexão, embora a minha conexão pareça que está completa. Então, como eu estava dizendo, tudo aquilo que nós desenvolvemos em nós torna-se como que um ímã para os nossos olhos. Então, se nós estudamos mais, se nós nos especializamos, se nós abrimos a nossa psique para descobrir o que está acontecendo dentro de nós, nós estaremos ampliando o nosso olhar. Então, é muito importante a gente ter plena consciência dessa movimentação da nossa psique, para perceber que na medida em que nós ficamos isolados, olhando apenas uma parcela da realidade, nós iremos cada vez mais olharmos e tendermos a só enxergarmos aquilo. É como se nós colocássemos um óculos verde e tudo fica verde, só enxergaríamos o verde. Por isso é muito importante que a gente tenha essa amplitude para expandir os horizontes e aí podermos trabalhar com questões um pouco mais além do que o nosso olhar muito imediato. Então, o professor Rupert, estudando o trauma e a teoria de Bowlby, se deu conta que era possível se perceber que estavam presentes ali estes ingredientes, mas que eles não eram aproveitados. Esses ingredientes eram deixados de lado. Como assim? Exatamente assim. Por que que isso aconteceu? Bom, ao longo dos anos, depois de 30 anos, 27, 28, 30 anos, o professor desenvolve uma teoria e nos conta que quando ele estava acompanhando as constelações, ele percebeu que as partes traumatizadas, as partes que estavam vivenciando os traumas, elas ficavam sem o atendimento das suas necessidades. E foi por isso que ele se manteve nesse olhar, começou a buscar esta resposta, e ele viu que a constelação sistêmica e familiar não tinha essa resposta para oferecer para ele, ou ela oferecia de uma forma muito restrita, certo? Por quê? Porque esse desenvolvimento justamente alcança o trauma, o que nas constelações não se trata, não se olha, não se observa, não se chama a atenção. Nós estamos olhando para um outro enfoque. Então, só para a gente retomar um pouco, lá no início, as constelações familiares deram espaço às constelações organizacionais de Gustav Weber. Depois isso foi sendo ampliado, chegaram as constelações estruturais de Matias Varga, muito importante, um filósofo matemático vivo até hoje, inteligentíssimo, que mora em Munique, também em Munique, porque o professor Rupert mora em Munique. E a partir disso, todo esse sistema de trabalho nas constelações se tornou muito abrangente, de muitos olhares. O que tem em comum todas essas constelações? Todas essas constelações, elas são desenvolvidas a partir de uma plataforma, digamos, uma plataforma. Essa plataforma será as três leis, os três princípios fundamentais do pensamento sistêmico,
tão bem apresentados e desenvolvidos pelo Bert Hellinger: pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Então, para a gente desenvolver, para a gente conduzir, para a gente olhar para a constelação familiar sistêmica, organizacional, xamânica, todos esses trabalhos, eles levam em consideração exatamente esse viés, o equilíbrio sistêmico, o equilíbrio dos sistemas. Eu até achei interessante mostrar para vocês uma pequena ilustração. Imaginemos que aqui nós estejamos olhando para uma pessoa. Vamos ver se eu consigo colocar de forma que seja possível todo mundo enxergar. Aqui. Uma pessoa e aqui os seus vários sistemas. Todas as vezes que eu me relaciono com um conjunto de pessoas, eu estou fazendo parte de um sistema, como o sistema solar, o sistema do universo. Então, eu e a minha família, esse conjunto de elementos formam um sistema. Eu e os meus amigos do clube, esse conjunto de elementos formam outro sistema. E assim sucessivamente, para o trabalho, para o clube de orações, para as ações benemerentes, para o clube de leitura, todos esses conjuntos de pessoas no qual eu estou incluída são sistemas. E esse trabalho das constelações, ele tem como objetivo o equilíbrio entre eu e cada um desses sistemas. Então, nós nos relacionamos com cada um desses sistemas e para que isso seja muito orgânico, muito satisfatório, muito harmônico, equilibrado, nós precisamos que isso tudo esteja cumprindo esses 3 princípios fundamentais: o pertencimento, a ordem e a hierarquia. Desculpe, pertencimento à ordem, que é a hierarquia e o equilíbrio. Então, quando isso é necessário, é óbvio que os traumas não são o foco desse trabalho. Os traumas não ficam como sendo o ponto focal daquele desenvolvimento. E foi assim que o professor identificou essa possibilidade de colocar os traumas dentro desses sistemas. E aí começou a desenvolver aquilo que ele chamou de constelação do propósito. Foi o primeiro nome que ele deu para o trabalho dele. Essa constelação do propósito nada mais é do que o olhar dessa pessoa não mais para fora, mas agora o olhar dessa pessoa para dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Então, ele vai olhar para dentro de si mesmo e, a partir disso, ele vai procurar o equilíbrio de si mesmo com as suas partes. Bom, então isso pressupõe que nós temos partes internas. Exatamente. Isso pressupõe que nós tenhamos partes internas. Então, quando nós estamos trabalhando este movimento, essa terapia IOPT, nós estamos olhando para as nossas partes internas. Não mais estamos procurando o equilíbrio com os sistemas que nós interagimos a partir das nossas relações. Na IOPT nós iremos olhar as relações internas. Então, isso
nos leva a compreender primeiro. IOPT é um anagrama de palavras em inglês que significam identidade, orientada, psicotrauma, terapia. Na verdade, quando a gente escreve, pensa em inglês, a gente faz as coisas de trás para frente, porque é a forma como as línguas anglo-saxônicas desenvolveram a sua linguagem. Para o português, nós estamos olhando para o psicotrauma, teoria do psicotrauma, orientado. Esse orientado significa dirigido para a identidade, certo? Então, quando nós estamos nos dirigindo à identidade, através dessa teoria do psicotrauma, nós estamos sempre respondendo a um questionamento muito importante. Quem eu sou? Quem eu sou? Daqui a pouquinho eu vou responder a tua pergunta, Laura, tá? É só um minutinho e eu já vou te responder. Fico muito feliz que tu esteja aqui comigo para eu poder te dar essa resposta ao vivo. Bom, então, o que que ele fez? O que que aconteceu então? Ele estava trabalhando e olhando para as constelações familiares que tem como estrutura para a gente andar esta, esses três princípios, e aí ele começou, estudando outras coisas, a perceber outras coisas no trabalho e começou a fazer experiências. E a partir dessas experiências, ele começou a introduzir uma frase de intenção. Qual que era o objetivo daquela pessoa que estava propondo a constelação? Qual que era o objetivo? Qual que era a meta daquela pessoa? E ele tomou aquela frase e colocou no processo, sendo representada por uma pessoa. Uma pessoa entrava no processo para representar aquela frase, aquele propósito. E aí ele começou a perceber que tudo isso modificava o sistema de andamento do trabalho, porque agora nós não estávamos mais buscando satisfazer os três princípios que harmonizam os sistemas. Nós estávamos olhando para dentro de si. Então, no primeiro livro, traduzido para o português, Simbiose e Autonomia dos Relacionamentos, ele fala muito em trabalho de constelações, fala em constelações do trauma, porque daí ele já percebe a sua tendência pessoal a olhar para os traumas e começar a abrir as questões dos traumas. Seguindo, ele percebe que ele pode trabalhar com as frases de intenção a partir das quais ele coloca para cada palavra de intenção, ele coloca uma pessoa para fazer a sua representação. E com isso, nós temos aquelas constelações, poderíamos dizer assim, com muitas pessoas. Eu sei que existe muitas pessoas muito estudiosas de constelações que gostam muito da professora Brigitte e ela faz constelações com muitas pessoas. E isso, digamos assim, atinge a um determinado fim, traz uma determinada um determinado modo de condução do trabalho. Então, ele percebeu também que isso poderia ser modificado, que isso poderia evoluir. E ele começou nesses seus 30 anos, não é? Que agora a gente já pode falar sobre isso de novo, a perceber quais seriam as possibilidades de transformação daquele trabalho num trabalho mais voltado para o interior do próprio demandante do que para o equilíbrio com os seus sistemas.
A partir disso, não se pode mais falar que o trabalho dele é uma constelação. A partir disso, nós podemos começar a dizer que o trabalho dele é um encontro consigo mesmo, porque nesse meio do caminho ele utilizou várias nomenclaturas. Ele utilizou a constelação do trauma, a constelação do propósito, a constelação da identidade. Ele foi movimentando, ele é um estudioso e essa técnica é uma técnica viva, é uma técnica dinâmica. Assim como Bert Hellinger chegou até o momento das novas constelações, o Franz Ruppert ainda tem o trabalho dele com muito dinamismo, e nesse dinamismo existem muitas evoluções que vão acontecendo ao longo do tempo. Como eu falei inicialmente, os primeiros trabalhos em que ele começou a focar para dentro da própria pessoa, as frases eram enormes. Eu mesma participei, em 2017, de trabalhos em que eram 17, 18, 22 palavras, com aspas, com pontos, tudo entrava no setting do trabalho. Mas a evolução trouxe para ele essa compreensão que existia muito volume de estratégias de sobrevivências, que são nada mais, nada menos do que toda aquela ação e manifestação que tenta fazer com que o trauma não seja visto. A partir dessa descoberta, que foi em 2009, o trabalho dele mudou completamente. Porque daí ficava claro o que estava acontecendo ali. Então, para isso, ele percebeu que, teoricamente, ou seja, conceitualmente, e agora eu vou pedir para vocês. Muitas terapias levam ao encontro consigo mesmo, não só a IOPT, eu gosto da constelação da identidade. Eu gostaria que vocês, se estiverem gostando dessa live, se ela está satisfazendo de alguma maneira, eu gostaria que vocês apertassem no coraçãozinho para eu ver. E se vocês acharem que existe alguém que poderia se beneficiar desse conhecimento ou dessas informações, eu gostaria que vocês agora apertassem no aviãozinho para chamar essas pessoas para assistirem a essa live. Mas então, como eu ia dizendo, ele começou a perceber o seguinte, que a psique é a base com a qual nós estamos falando, da qual nós estamos falando nesse trabalho de IOPT. E conceitualmente, nós temos, ao nascer ou durante a nossa concepção, o surgimento de uma psique que, teoricamente, conceitualmente, como eu disse, ela é inteira. Ela está integralmente ali disponível, certo? Ok, mas quando surge essa situação traumática, essa psique, no livro Meu Corpo, Meu Trauma, Meu Eu, ele fala, é como se fosse um raio que atingisse essa psique. E esse raio faz com que a psique seja dividida. Então, essa psique que era uma psique integral, conceitualmente inteira, agora, por causa desse trauma, se tornou uma psique cindida. O que significa isso? Que nós, conceitualmente, estávamos apenas com uma parte saudável, mas que depois do trauma houve essa cisão na nossa psique. E essa cisão, ela tem
uma necessidade, um princípio instintivo de proteção muito importante. Nós não podemos desconsiderar essa proteção instintiva de nós mesmos. E aí nós teremos o trauma e também nós teremos a parte sobrevivente. E a partir disso a nossa psique estará cindida. Estaremos sempre atuando através dessa parte, da parte traumatizada ou das estratégias de sobrevivência. E nesse momento é possível a gente perceber que não estamos sempre no nosso eu saudável. Muitas vezes nós estamos neste eu traumatizado, neste eu que sofre uma ação que ele não consegue fazer frente. E a partir disso, nós criamos essa outra parte para que o nosso eu saudável consiga levar a nossa existência adiante. Então, ele tenta fazer com que esse trauma não seja acessado. Ele tenta fazer com que este trauma não seja descoberto, no sentido de que ele fique completamente isolado e afastado para baixo do tapete, digamos assim. Dessa forma, este trauma não irá perturbar a continuação da vida do eu saudável. Não é uma coisa legal? É maravilhoso como nós temos esse mecanismo de proteção dentro de nós mesmos. É como se nós tivéssemos uma ferida e o próprio organismo, como de fato nós sabemos, fechasse essa ferida, enclausurasse essa ferida de modo a que ela não sangrasse todo o sangue do nosso corpo. Ela fica bloqueada, ela fica totalmente isolada, ela fica encapsulada para que a vida siga, para que a gente não perca todas as energias, todas as forças naquela ferida. Isso serve para o momento do trauma. Mas depois que passa o trauma, nós teremos que carregar conosco esta estratégia de sobrevivência, que muitas e muitas vezes estará completamente defasada, desatualizada, estratégias que nós usamos quando nós éramos crianças e que ainda estão presentes na nossa psique, e muitas vezes ela é recrutada porque o gatilho se apresenta. Quando o gatilho se apresenta, nós não conseguimos distinguir exatamente o que deveria ser colocado no lugar dela. O gatilho vem e nós reagimos. É como se fosse colocar a mão na chapa quente. Sempre que nós colocarmos a mão na chapa quente, nós iremos reagir tirando a mão, imediatamente. Nós colocaremos a mão na chapa quente e imediatamente nós vamos tirar a mão. Isso não é um processo que passa pelo nosso cérebro, córtex frontal, o nosso cérebro elegante, moderno, desenvolvido. Isso são sistemas completamente arcaicos dentro de nós. E a partir deste momento, nós iremos reagir, nós teremos uma resposta completamente autônoma. Ela não passa pelo sistema de crivo, pelo sistema de está certo, está errado, pelo julgamento. Simplesmente ela acontece. Por isso é que
os nossos traumas com as nossas cápsulas ficam dentro de nós e eles muitas vezes são acionados e nos trazem grandes problemas, porque é aquela ali a criancinha de 4 anos, é aquela ali a criancinha de 7 anos que está reagindo, porque o nosso sistema nervoso, ele tem essa sabedoria para nos proteger. Mas depois que tudo isso aconteceu, nós ficamos com essa resposta defasada. Então, a Eliana me sugeriu que eu falasse o que é um trauma. O trauma não é apenas essas grandes situações que a humanidade vive, uma pandemia, um tsunami, um terremoto, até situações mais individualizadas, como, por exemplo, um acidente de carro, um apêndice supurado, tudo isso são possibilidades de trauma, certo? Mas, principalmente, o trauma é a resposta que eu dou. Acabei de falar sobre respostas autônomas e que elas não passam pelo córtex frontal para serem avaliadas. Então, o trauma é a resposta que eu dou a situações que aconteceram comigo. Se eu tropecei na rua e caí, como já me aconteceu mais de uma vez, e aquilo foi horrível, eu posso me lembrar da cor, do dia, do cheiro que eu senti, da vergonha que eu senti de estar totalmente espalhada no chão naquele momento. Aquilo pode ter sido um trauma para mim e é uma situação completamente diferente de um tsunami, uma guerra ou miséria, uma doença, enfim. Simplesmente eu caí na rua e aquilo se tornou um trauma para mim. E quando isso aconteceu, eu passei conceitualmente, né, gente? Não vamos falar de uma forma completamente específica, mas conceitualmente eu passei de uma psique integral para uma psique cindida. E a partir disso, quando eu vou para a rua caminhar, eu entro naquela resposta super nervosa, super estressada. Se alguém me puxar pela mão para eu ir mais depressa, eu sou capaz de gritar, porque eu estou neste eu sobrevivente, completamente defasado, tentando me proteger de uma coisa que já passou há muito tempo atrás. Certo? E essas respostas completamente autônomas, elas vão nos trazer situações muito complexas, muito difíceis, porque nós temos um desenvolvimento social, temos um desenvolvimento civilizatório que não combina com essas respostas que às vezes o nosso organismo apresenta. Então, eu tenho uma pergunta aqui muito interessante que diz assim: como a IOPT vai mudar as minhas ações? Então, essa resposta, ela é possível a partir desta visualização. Imaginem que vocês estão com esta reação ao trauma. Imagina que isso é uma necessidade de eu encontrar a saída numa cidade em que eu não tenho nenhuma referência, não sei nome de rua, não sei para onde vai, nem para onde vem. Eu só sei que na porta da cidade, no portal da cidade, ergue uma torre muito alta e eu preciso ir para lá porque eu preciso sair da cidade. A IOPT nada mais, nada menos será do que a possibilidade de eu olhar para essa cidade sob um aspecto muito privilegiado, como se eu estivesse num arranha-céu, como se eu estivesse no topo de uma montanha e pudesse ver, eu tenho que ir para o lado de lá, onde eu posso já, deste lugar privilegiado, compreender aonde está a saída, porque a torre está me sinalizando. Então, essa é a IOPT. Ela é um sistema
de percepção de toda a realidade através deste início da compreensão do funcionamento dessas três partes, que nos levará a ter respostas mais adequadas, a ter soluções mais viáveis, mais atualizadas para todas as coisas que acontecem conosco. Aqui a Claudinha da Felicitar Consultoria coloca o seguinte: nem sempre o trauma está mais consciente, mas as consequências dele. Sim, muitas vezes a gente vive com as consequências, né? Sentindo-se inadequado, não se sente realizado, relaciona-se com certa precariedade, uns sinais que podemos estar vivenciando esses traumas. Então, o autoconhecimento profundo é a IOPT que vai nos trazer essa capacidade de podermos olhar para este lugar de uma forma mais distante e trazermos uma resposta adequada através do acesso a essa forma, a pergunta é: como a IOPT pode me ajudar? Ela vai te ajudar a partir da percepção dos problemas com uma outra visão, com um outro ponto de vista, que aqui na minha metáfora seria olhar a cidade a partir de uma altura possível de se ver a saída, que é o enigma que eu preciso decifrar para resolver essa minha situação. Depois disso, a Laila me pergunta: é necessário acessar o trauma para fortalecer o eu saudável? Laila, olha só, se nós estamos com um trauma que é esta figurinha vermelha escondida, nós estamos vivendo sob a égide da parte sobrevivente, ou seja, nós temos reações que acontecem com o nosso sistema nervoso que nós não podemos avaliar. Eu me sinto com medo, eu saio correndo. Eu me sinto apavorada, eu fecho a porta da minha casa, não deixo ninguém entrar e assim sucessivamente, tá? Então, se o trauma não está acessível, nós estamos vivendo sob a tutela, sob o comando dessa estratégia de sobrevivência e, consequentemente, nós estaremos tendo dificuldade no dinheiro, dificuldade no relacionamento, dificuldade com com a administração do nosso tempo, todas as situações que podem ser percepções da realidade de uma forma distorcida, vão nos levar para essa situação de desconforto. Mas se nós tivermos o nosso trauma, por exemplo, eu me lembro que eu caí, e eu me lembro que eu chorei muito, e eu acesso, porque era isso que eu estava falando desculpe, há uns minutos atrás. O trauma não é só o tsunami, o terremoto ou o furacão. O trauma são todas as situações que me fazem reagir de acordo com essa estratégia de sobrevivência. Então, se eu tenho situações dentro de mim que eu não consigo enxergar, que eu não consigo ver, que eu não consigo perceber, e eu consigo constatar consequências, não consigo pedir empréstimo no banco para o gerente, meus negócios eu começo e eu vou mal, eu não consigo ter um bom casamento, a minha relação familiar é péssima, eu não me dou bem com meus vizinhos e assim sucessivamente. Tudo isso são consequências da minha realidade distorcida dentro de mim, tá? É necessário acessar o trauma para fortalecer o eu saudável? Tu não vai ter eu saudável, porque se tu houvesse, desculpe, o eu saudável terá uma proporção muito pequena. E essa proporção tão pequena não vai te ajudar a enfrentar situações
de maior complexidade, né? Então, na verdade, essas consequências são indicativos de onde nós precisamos andar para nós solucionar os nossos problemas. E isso é maravilhoso. Então, eu tenho dificuldade de passar na prova da ordem da OAB, ok, então eu vou ver isso para mim conseguir compreender quais são os obstáculos que a minha psique enfrenta de forma traumática, para que essa minha estratégia de sobrevivência me impeça de passar na prova. E assim sucessivamente. Então, na medida em que eu acesso os traumas, eu vou, digamos assim, trazendo esse eu saudável para uma posição de comando. É como se eu estivesse procurando o chefe de um restaurante, o comandante de um navio, o administrador de uma empresa, e eu chegasse no lugar, as pessoas me indicam, ele trabalha ali naquela sala. A gente chega ali na sala, a gente abre a porta e a gente se depara com uma criança de 2 anos. É isso que acontece. Nós estamos aparentemente crescidos, mas algumas decisões, algumas situações serão situações que serão apresentadas a partir dessa criança que está dentro de nós, tá? E se a criança está, se nós estamos presos nessa criança de 2 anos que não consegue olhar para esse trauma, por isso nós precisamos de um terapeuta que tenha feito um curso de uma forma adequada, que tenha desenvolvido as suas capacidades de uma forma adequada e, principalmente, que faça o seu encontro consigo mesmo, para que neste encontro consigo mesmo ele conheça os seus pontos fortes e os seus pontos fracos para trabalhar com eles no sentido de oferecer o melhor para essa pessoa. Então, o fato da criança não conseguir acessar ao trauma significa que existe uma fantasia de que essa pessoa não é capaz de lidar com as suas dificuldades na sua vida. Essas dificuldades na sua vida são apenas sinais. São apenas sinais que o seu potencial, que a sua nobreza, que a sua alegria, que a sua garra, que a sua resiliência, ela ainda está dentro desses sarcófagos, soterrada em estratégias de sobrevivência, para não ver, para não acessar, para não encontrar. Porque o eu saudável, ele pode ser o menor possível. Pode. O eu saudável pode ser o menor possível. O menor possível significa que ele pode, inclusive, ser apenas uma pequena célula. Porém, ele, digamos assim, tendo espaço para ele florescer, ele vai tomar as rédeas. E ele tomando as rédeas, naturalmente ele vai crescer e ficar forte. Então, naturalmente, esse eu, digamos, que tem 2 anos de idade, irá crescer e irá se tornar o comandante deste navio. Certo? Outra pergunta muito interessante é que faz a Rosi. A Eupitia, o método da intenção, a constelação da identidade, constelação da intenção, qual a denominação que nós devemos usar? Maravilhoso, Rosi. Essa é uma pergunta fantástica. No desenvolvimento da teoria pelo professor Rupert, ele se deu conta que as representações, os espelhamentos, são parte de uma técnica. Então, a representação, a ressonância é uma técnica. E essa técnica está a serviço de uma metodologia. A metodologia qual é? A metodologia é
utilizar uma frase que representa a intenção daquela pessoa que está ali. E ao representar essa intenção, essa frase irá nos conduzir, é como se fosse a escolha de uma rua, né? Se eu escolher na minha rua, na minha cidade, uma rua que se chama Goethe e eu estiver na Avenida Ipiranga, fatalmente, naquela perimetral, eu irei desembocar no grande parque verde que se chama Parcão. Então a intenção é isso, a intenção é um caminho, é um pontilhado que nos levará àquele objetivo. E essa metodologia de fazer as representações, as ressonâncias, através deste pontilhado, através desta frase de intenção, sem considerar principalmente a base, considerando, por outro lado, a base dos estudos que se faz sobre o trauma e os estudos que se faz sobre Bowlby, levando em consideração que a nossa psique é uma psique cindida, nós iremos buscar a integração. Então, imaginem que nós temos aqui 3 pequenos cacos, tá? Uns caquinhos de pedra, bem pequenininho. Um pequenininho aqui, outro pequenininho aqui. Se nós dermos a atenção, se nós dermos condições, este que é aquele que tentou nos proteger inicialmente, a nossa estratégia de sobrevivência, ela vai ficar enorme e ela vai ocupar muito espaço na nossa psique. E quando isso acontecer, nós estamos cheios de sintomas. Sintomas na falta de dinheiro, na falta de clientes, na falta de trabalho, na falta de compromisso, no vício, enfim, nós estaremos cheios de sintomas, porque essa parte é uma parte totalmente distorcida, ela está dentro de nós, ela teve uma função, ela é, desculpe, reativa e ela age com uma boa intenção, mas uma boa intenção apenas não é suficiente. Nós precisamos abrir a capacidade desse eu saudável se estruturar. E é muitas vezes que nós encontramos pessoas fantásticas que têm uma capacidade de desenvolver a sua profissão de uma forma invejável. Mas como pessoas, elas são pessoas que ainda lidam quase com aquele medo infantil do escuro, do bicho-papão. Se alguém fizer buh para elas, elas se assustam muito. Psiquicamente, elas têm o seu eu muito pouco desenvolvido. E é assim que a gente trabalha para desenvolver este eu e a pessoa atingir o equilíbrio. Então, tem aqui uma manifestação do Antônio Carlos. Interessante lembrar também que o trauma via sistema nervoso autônomo afeta toda a fisiologia, gerando disfunções em qualquer órgão e sistema. Muito obrigada, meu querido, muito agradecida. Sim, o nosso sistema nervoso autônomo fica de tal sorte ativado, essa nossa reatividade da chapa quente para situações do dia a dia, que nós teremos medo do escuro, da noite, do dia, não conseguiremos dormir, porque haverá um desequilíbrio dos nossos hormônios, porque o nosso sistema estará em permanente estresse para vencer os obstáculos que já não existem mais. E por este motivo, nós temos uma taxa de cortisol altíssima. Cortisol, para quem não sabe, é um hormônio que comunica para nossas células lá pelas 5 da manhã, olha, daqui a pouquinho a gente vai começar a acordar essa Liazinha que está dormindo. Então, chega aquele cortisol devagarinho e vai acordando aquela pessoa que está ali adormecida. Mas quando nós entramos neste nível de estresse,
que nós não conseguimos mais dominar o nosso a nossa reatividade, porque ela é completamente autônoma, como o próprio Dr. Antônio falou, nós estaremos sobrecarregando o sistema de tal sorte que nós estaremos permanentemente nesse alto nível de estresse. E isso vai sobrecarregar tanto o nosso sistema que nós deixaremos de fornecer a energia necessária para o sistema imunológico trabalhar de uma forma adequada, redondinha, e iremos levar toda essa energia para esse sistema de luta e de fuga ou de reações necessárias que nós percebermos, porque nós estamos dentro deste trauma. Isso foi muito bem lembrado, muito obrigada. Aí nós temos um sistema imunológico baixo, com pouco funcionamento, e um nível psíquico de estresse altíssimo, causando um desequilíbrio em todo o nosso corpo. Mara, as constelações sistêmicas após a identificação dos emaranhamentos é apresentada a solução através das frases de solução. Como isso se dá na IOPT? Na IOPT, nosso objetivo é identificar as partes saudáveis e fazer com que elas se apoderem de si próprias para que elas assumam o comando do barco, do navio, seja a metáfora que nós usarmos, e diga para as outras partes: nós estamos seguros agora, não precisamos mais dessas estratégias de sobrevivência. Certo? Os nossos emaranhamentos, Mara, não são emaranhamentos que nós buscamos a harmonização com sistemas externos. As nossas dificuldades são vistas a partir das nossas partes internas. O quanto está desequilibrado essa figura aqui, tá? Muito bem. Eu penso doenças psicossomáticas como a síndrome do colo irritável, nossa, gastrite, rinite, psoríase, enxaqueca, disfunções eréteis, privação do sono, são muito exemplos, muito obrigada, doutor Antônio, de novo, são exemplos pungentes de estresse, e consequentemente de equilíbrio, porque o estresse é permanente, né? Imagine se nós entrássemos num lugar que estivesse sendo apedrejado, nós perceberíamos isso e nós perceberíamos isso, teríamos essa carga de adrenalina e provavelmente nós sairíamos correndo. Houve uma defesa extremamente adequada que o nosso corpo oferece de uma forma imediata, né? Autonomamente, a gente não precisa pensar, ele faz. O coração acelera, a nossa adrenalina, o nível de adrenalina sobe e a gente sai correndo, tá? Agora, se a gente leva essas sensações permanentemente conosco, nós estamos deixando sempre o nosso sistema num nível de alerta muito alto. E isso vai gerar consequências, certo? Eu ainda teria mais algumas coisas para falar para vocês, como a situação da nossa relação com a nossa mãe, que produz os nossos relacionamentos amorosos, as nossas relações com os nossos filhos, que são frutos também dessas teorias do apego de Bowlby, como se trabalha isso na IOPT, mas eu não vou mais falar nada hoje, porque hoje já encerramos o nosso tempo. Eu quero, querida Cláudia, sempre nos apoiando, eu quero que vocês, se gostarem, acompanhem este movimento que nós fazemos no Instagram. Fiquem de olho, porque nós temos muitas coisas que acontecem na escola Lia Virtual, que é a única escola licenciada no Brasil para o ensino de IOPT de uma forma oficial.
Nós teremos ainda este ano muitas aulas gratuitas que vocês podem se inscrever e assistir junto com os alunos, e será um grande prazer receber a todos vocês. E assim eu me despeço e agradeço a todos, agradeço a Zélia, agradeço a Eliana, agradeço a Janine, a Dalila, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos aqueles que vieram aqui pela primeira vez. Eu desejo que vocês também estejam gostando muito, que nos acompanhem. Todos os dias nós temos muitas informações para passar para vocês, tá? Um beijo grande e até a próximo encontro. Muito obrigada, Janine, muito obrigada. E vou encerrando por aqui também.